Um vídeo, só porque dessa vez tô gripada, mas vamos falar um pouquinho de grego aqui e da importância de ter um aparatos, que o que a gente geralmente chama, eu não tô com ele aqui, mas se você pega uma bíblia em grego, ela vem com uma partezinha embaixo diferente dessa, que mostra por que tal tradução foi favorecida acima de outra. Quando a gente pensa no texto bíblico, nós possuímos vários manuscritos, da qual algumas são mais fortes, em questão de ter mais relevância, elas foram feitas mais perto do tempo de Jesus, elas possuem uma boa reputação, por assim dizer. E temos os manuscritos mais antigos, a qual nós achamos, mais recentes, da qual a gente já não dá tanto peso porque elas foram escritas com maior distância dos originais. Ok. Mas por que eu estou falando isso? Hoje aqui eu estou terminando Apocalipse 5. Tem uma palavra aqui que vem da palavra Basileia, que é reinado, rei, enfim. Mas temos um grande problema na questão da tradução dessa palavra. O que acontece? Algumas vezes no grego, uma palavra tem tanto peso quanto a outra tradução. E para alguém que está desatento, parece que não faz muita diferença. Mas se a gente pegar aqui na Bíblia, deixa eu pegar aqui em Apocalipse, ela muda a tradução e ela muda o significado. Aqui no capítulo 5, quando ele fala e reinarão sobre toda a terra, né? Para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes e reinarão sobre toda a terra. Esse reinarão, para muitos, ele está no presente. E para muitos outros, ele está no futuro. E para alguns, não é eles reinarão, mas sim nós reinaremos. Então a tradução é um pouco difícil e quando a gente vai escolher uma palavra, a gente precisa levar em conta várias coisas. Então, a evidência eterna, a evidência externa, e assim por diante. Não dá para explicar tudo, porque eu quero fazer um vídeo curtinho só. Nesse caso, no reinarão, se for eles, alguns vão falar que então eles estão falando não só de cada língua, tribo e nação, mas também estão falando sobre os anciões e os seres viventes. E para alguns isso é muito complicado. Então, o que aconteceu? Lá na igreja primitiva, talvez no segundo século, alguns mudaram para nós. Mas a gente viu que isso talvez não era a melhor tradução ou mais original. A tradução que sempre é favorecida é aquela que é mais difícil, que seria o mais difícil da gente aceitar. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que copiavam a Bíblia, elas tentavam dar uma arrumadinha se o contexto, não todos, alguns, se o contexto não estava certo. Por isso que existe uma grande escola de gente que estuda isso para poder entender o que está acontecendo no texto. Enfim. Aqui eu vou mostrar para vocês por que pode ser, na verdade, uma questão de grafia. Deixei aqui anotadinho. A palavra aqui, se vocês olharem, Basileu Susin, e aqui, Basileu Sin. Se você vai ver, a única diferença aqui é um S. Tá vendo? Só porque ela muda de futuro para presente. E essa pequena diferença, ela pode ter surgido... Isso aqui quando eu escrevi errado. Por duas coisas. Ela pode ter surgido ou porque eles escreveram errado, e aí os outros foram escrevendo errado, porque se você olhar é bem difícil de distinguir, ou porque no tempo verbal do grego, o presente que está sendo usado aqui, ela dá uma indicação de futuro. Então alguém deve ter pensado, deixa no futuro já de uma vez. Então por isso que alguns acreditam que pode ser tanto presente quanto futuro. Tanto pela evidência interna quanto a externa, as duas têm o mesmo suporte. É difícil de fazer uma escolha nesse caso. E outra coisa, ela muda se ela tá no contexto. João está falando o quê? Ele está falando sobre o futuro, que eles vão reinar no futuro. Se você é uma pessoa que acredita no milênio, você vai acabar favorecendo esse tipo de tradução. Se você entende o contexto e vê que ele tá falando para uma igreja, uma época onde ele já tá falando num contexto aqui que Cristo conquistou para eles toda a tribo, língua e nação através da morte dele, você vai ver isso aqui como presente. Então vai muito também na interpretação. Outra coisa que acontece é que no capítulo 20, acontece o mesmo erro. Só porque aqui ele parece que inverte, né?
E é complicado. Por isso, para alguns, fica difícil entender qual é a tradução mais certa. Mas não se preocupe, esses pequenos desvios de presente, futuro, elas não fazem grande diferença na salvação de ninguém. É simplesmente para você entender que existe uma escola ou um grupo de pessoas que estudam isso aqui afinco para decidir qual é a melhor tradução para que a sua Bíblia seja o mais fiel e fidedigna. Pessoalmente, eu acho que ela é mais do tempo presente. Ela tá falando sobre como nós já estamos reinando pela nossa posição em Cristo, porque Cristo comprou com seu sangue toda a sorte, tribo, língua e nação. Então isso é importante pra gente notar também, que na minha opinião é presente, porque ele tá falando um presente que ainda não é 100%, é um presente que vai ser cumprido na eternidade, quando todas as coisas forem renovadas, novos céus e nova terra, mas que ela já tem efeito hoje. E eu gosto muito dessa tradução, eu favoreço a presente, apesar de que aqui tá no futuro, pelo fato de que ela indica mais a nossa posição de autoridade agora. E eu acho que combina mais com o contexto de João, em que João está tentando avisar a igreja que eles precisam estar focados que no patamar espiritual, lá no céu, as coisas já estão acontecendo. Deus já é vitorioso, o Cordeiro já venceu. E eu acredito que isso seja um pouco mais de entendimento do contexto.